Chegamos no módulo que você estava tão ansiosa, que são sobre as técnicas dos Zones of Regulation dentro da sua sala de aula. Ou seja, tudo aquela questão mais pedagógica. Esses dois últimos módulos, tanto as técnicas como a implementação, serão aulas mais práticas, tá bom? Então vamos lá ver como é que você usa os Zones of Regulation na sua aula, né? Falando de atividades e tudo mais. Deixa eu só tirar aqui para ficar melhor a gravação. Então, a gente já viu, a gente já entendeu o que é um Zone of Regulation, já vimos a questão do Mind, Body and Emotion. Aprendemos na aula passada sobre os Brain Structures, então agora você já sabe que nós temos basicamente três cérebros, né? O neocórtex, o límbico, o sistema límbico e o reptiliano, sendo que neocórtex, lembra? Faz toda a questão do processamento cognitivo, pensamento, solução de problemas. O límbico, que está dividido entre a amígdala, que não é a amígdala da garganta, é a amígdala cerebral, e o hipocampus. Os dois estão responsáveis tanto pelas emoções quanto pela memória. Então, se você quer que seu aluno lembre-se de tudo, você precisa fazer atividades que instiguem esse sistema límbico, né? E nós sabemos também que no sistema límbico é onde vem o medo, e do medo, por isso, acontecem as birras e tudo mais. E, por fim, a gente tem o reptiliano, que é o nosso cérebro, que nos protege de qualquer ameaça e é também responsável pelas nossas funções automáticas. E agora que a gente já conhece tudo isso, a gente já tem o embasamento teórico, vamos ver que técnicas a gente pode usar com, com a gente e com os nossos alunos, né? Então, fazendo aí um remind, nós estamos falando de 4 zonas de emoção: a Blue Zone, o Green Zone, Yellow Zone e Red Zone, sendo que o Blue Zone é aquele parte bem de preguiça, o Green Zone é quando a gente está pronto para poder aprender, o Yellow é quando a gente não está confortável, a gente está muito agitado, e o Red Zone, quando tudo saiu do controle e a gente está bem agressivo, tá? Então, já começando com técnica, uma das primeiras coisas, se você tiver uma sala sua, tá? E se você não tiver, eu sugiro que você faça, que você imprima e você faça um contact, ou que você, como fala de impermeabilizar lá, esse quadrinho aqui, ó, que seria não é o temperature, né? Para você medir onde você tá. Então, lá no Welcome Time, do tipo, how do you feel today? Come on. Ok? Aí point here. Are you calm, tired? Are you worried, frustrated or angry? Tá? E aí você vai fazendo numa brincadeira já para checar onde que a criança tá. Você pode fazer isso todo dia. Ou você pode ter um pote, que do pote você tem 3 bolinhas lá, amarelo, azul, 4 bolinhas, amarelo, azul, verde, tará, e eles vão colocando as fichinhas. Então você já dá uma olhadinha dentro do diário para saber como que está o humor da sala. Vamos ver para as estratégias, então. Quais são as estratégias para que você use os Zones of Regulation na sua sala de aula? Nós temos as estratégias dos games e dos fun activities, que eu vou deixar por último, é claro, né? Que é o mais divertido. Nós temos calming techniques, nós vimos já algumas dos calming techniques, a gente vai ver de novo, mas aqui, já lembrando você, mindfulness, a gente viu o body scan, nós vimos o emotion mapping, nós vimos yoga. Self-awareness exercises, então algumas atividades para que você tenha a sua autoconsciência. Eu falei, por exemplo, do Traffic Race, a gente vai falar de algumas aqui, que são atividades que a criança ela vai percebendo o que está acontecendo com ela. O próprio pôster do Zones of Regulation é um self-awareness exercise, porque ela começa a olhar para aquilo depois que ela fez a aula e ela sabe em qual zona ela está transitando. E algumas mindfulness activities, que a gente vai rever algumas e vamos ver outras. Então, vamos lá. Começando com calm down. Um calm down que você pode usar muito, e eu já falei isso durante as aulas desde o início, é o grounding technique. O que é o grounding technique? É você ajudar o aluno
a sair daquele estado límbico, ele ir para o neocórtex, contando com ele. Só que ao invés de você contar de 1 a 10, você faz o contrário, você faz de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1, saiu. Por que que você conta do contrário? Para você estimular o neocórtex, ele ficar ativado, tá? E aí, você pode também usar aquele outra atividade que a gente fez. Ok, você consegue falar para mim 5 coisas que você está vendo, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir? Você está ativando o sistema neocórtex novamente, né? Porque ele vai ter que parar com aquela emoção para conseguir raciocinar. Então, você pode fazer isso em sistema de brincadeira. Do tipo, ok, let's breathe, ok, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver se você consegue me falar 5 coisas que você está vendo na cor verde agora, tá? Então, a criança, às vezes ela até para de chorar, é muito engraçado, porque às vezes ela está no choro compulsivo. Eu vi aqui, teacher, eu vi aqui, tá? Por quê? Porque você aciona o neocórtex. Então, grounding technique. Uma outra, deixa eu pôr aqui para não atrapalhar. Awareness Activity. O que que você pode fazer de atividades durante as suas aulas? Como a gente já falou, não é uma aula que você vai fazer isso. Isso são atividades para você ir colocando. Você pode fazer um projeto do Zone of Regulation? Pode. Você pode fazer um projetão para dar um start, mas durante as suas aulas, no finalzinho, no Welcome Time ou no Circle Time, você vai colocar uma dessas atividades. Você pode, a primeira coisa, é montar a sua sala. Só que grande parte das professoras de inglês não tem sala pronta. Então, você pode plastificar, tá? Então, você pode usar os visual aids, como o emotion poster, que você vai ter, tá? Esse poster aqui você pode imprimir, tá lá na plataforma para você imprimir. Então, sempre para criança colocar ali, aí você pode fazer game de novo, toca aqui em qual carinha que você tá. No Emotion Poster, eu também fiz sticker, que a criança pode escolher o sticker dela e colocar na roupa, com qual emoção ela tá. Você pode usar, que mais? Você pode usar esse jogo de cartas, eu falei um cartas agora, um jogo de cartas aqui, né? I'm happy, I'm strong, I'm calm, I'm amazing. Então, sempre colocando adjetivos, né, que dê autoestima para a criança, tá bom? E junto com esse awareness, você vai colocar exercícios de respiração, você pode ter um quiet corner, né? Quando o quiet corner é assim, por exemplo, toda a sala está meio esquisita, meio turbulenta. Faz o brain break, tá? Depois não esquece de assistir essa aula no bônus brain break. Tipo, vamos fazer uma coisa diferente? E aí você tem o cantinho da leitura, o cantinho do jogo, o cantinho de alguma coisa para tirar aquela criança do yellow zone, por exemplo, quando ela está sentindo sobrecarregada. E, meninas, é o seguinte, eu sei que a gente tem livro para cumprir, nós temos planejamento para cumprir, mas não adianta você simplesmente cumprir calendário sem olhar para a criança. A criança é um ser humano, né? A sala toda é um ser humano. Então, às vezes vai ser necessário você abrir mão para você entender o que está acontecendo naquela sala. Ai, Val, mas se eu for fazer isso, eu vou fazer isso toda aula. Cara, se você está tendo que fazer isso toda aula, tem alguma coisa errada, né? Eu lembro até na aula ao vivo, acho que eu estava falando com Sandra, e a Sandra tem um problema, que as crianças vêm do intervalo. Então, se ela vem do intervalo, a Sandra, por exemplo, vai ter que colocar um instrumento de calm down aqui, né, em todas as aulas. Então, dentro do planejamento dela, ela já vai ter que colocar algum tipo de exercício para isso dentro do conteúdo. Mas não adianta, não dá para dar murro em ponta de faca. Mais awareness activity, você pode encorajar para o reflective thinking. Isso dá para fazer com as crianças pequenas e as maiores. Sempre faz WH questions, né? Para ela saber o que ela está sentindo. Não yes, no question. Tipo, are you okay? Yes. No. Are you happy? Yes. No. Não. Do tipo, what are you feeling right now? Ou então, se aconteceu alguma coisa, how did you feel? How did you feel? What are you feeling now? Né?
pergunta para a criança, tipo, ela bateu numa outra, por exemplo, você fala, ok, what happened? What were you feeling? Escuta ela, escuta a versão dela. Depois, ok, você acha que você poderia ter feito algo diferente? Do you think could you do something different? Entendeu? Faça ela pensar. Gente, às vezes a gente acha que criança não entende, né, essas coisas, mas ela entende, tá bom? Faz um teste para você ver. Lembra que a partir de 4 anos, né? 4 anos já consegue conversar bastante com a gente sobre essas coisas. O mindfulness está ligado com respiração, tá? A gente já viu os exercícios de respiração. Agora você já entende por que que respiração funciona. Então, faça você para você. Todas as vezes que você tiver o overwhelmed, respire. Às vezes a gente está com a respiração só daqui da parte do tórax, né? Então, respire sabe, lá do pulmão, lá embaixo, e traga essa respiração. Quando você respira fundo, você está acionando o neocórtex, então você está acionando o pré-frontal a pensar, a solucionar problemas. Uma coisa muito legal quando a gente está com problemas é você fazer duas coisas. Primeiro, respirar, né? Respirar para conseguir ter clareza no pensamento. Segundo, às vezes até sair do local onde você está, vai para um outro local, porque quando você faz isso, a tua mente faz o brain break e o neocórtex começa a, a buscar a solução para o teu problema novamente, tá? Então, com as crianças também acontece isso. Se você conseguir até mudar ou se você não conseguir mudar de espaço, se você tiver aqueles learning stations, ou você conseguir movimentar dentro da sala, ou se você estava fazendo uma atividade em pé, faça ela sentada. Se você estava sentado, faça ela em pé, tá bom? Tudo isso aciona neocórtex. O positive reinforcement parece óbvio, mas lembre-se, toda a aula, sabe? Você é muito inteligente, você se comporta muito bem. Amo quando você faz isso. Reconhecer quando a criança faz algo que é dela, né? Principalmente, né? Para você notar ela, né? Nota. E se é uma criança que não fazia o exercício da respiração, agora está fazendo. Então, sempre elogio. Agora eu vou falar de games, né? Então, até aqui, a gente viu algumas técnicas que a gente já tinha visto, inclusive. Agora a gente vai fazer alguns games. Esses games, importante, tá? Não adianta você fazer o game só no dia que você quer bom comportamento, que não vai funcionar. Esse game é treinamento da criança para que ela aprenda a se comportar, ela aprenda a se autocontrolar, que ela aprenda a reconhecer a emoção que ela tem. Então, de acordo com a pesquisa da onde eu tirei esses jogos, você fazendo isso durante um tempo, a criança ela vai ser condicionada a ter mais autocontrole, tá? Então, o primeiro é o traffic light. Você vai se comportar como um policial e você vai ter um semáforo. Inclusive lá eu imprimi, né? Imprimi não, fiz para você lá o semáforo para você imprimir e usar. E você vai colocar todos os alunos numa linha de partida e você vai usar as cores green, yellow and red para fazer a brincadeira. Então você vai virar de costas para as crianças, elas vão ficar tudo atrás da linha de partida. Deixa eu tirar aqui para explicar melhor. Então você fica de costas e elas ficam lá na linha de partida. Você está aqui. Aí você começa, tá? Aí você vai lá. Ok. Red, eles têm que ficar parados. Eles não podem andar. Aí você olha. Se alguém andou, volta para o início. Aí você vai. Yellow. Aí eles podem se movimentar rapidamente, não. Devagarzinho. Aí você vê, se tiver alguém correndo, volta para a linha da partida. Green, go! Aí eles têm que correr e ir para a linha de chegada para ver quem é que vai chegar primeiro. Para crianças menores, não faça competição, tá? Só faça chegar na linha de chegada, só chegar lá. Porém, quando você for fazer essa brincadeira, quando você for falar o green, por exemplo, é igual o morto-vivo. Você, o guava, o gualand, o greenland. Tipo, você fala uma outra coisa, entendeu?
para que a criança esteja atenta daquilo que você está falando. Aí, se você não falou, se você falou guava e ela andou, ela volta para a linha de partida. E aí, você vai trabalhar algumas coisas. Vai ter criança que vai chorar, vai ter criança que não vai querer brincar mais. E é essa situação que nós queremos causar, na verdade. Por quê? Para ela aprender. Então, num dia, ela talvez vai fazer birra. No segundo dia, talvez ela não faça mais aquela birra. No terceiro dia, ela melhorou. Então, por isso que eu falei que tem que ter uma constância nessa atividade. Não é jogo milagroso, tá bom? Mas esse jogo é divertido e a maioria das crianças vai super bem e você vai conseguir treinar o autocontrole dela. Vamos ver mais um jogo. Deixa eu tirar daqui. Esse aqui é uma corrida bem parecida com o primeiro, tá? Você também vai falar as palavras ready, set and go. E aí, você também, de novo, vai falar, né? Red, set, guava, red, set, gorilla, né? Então, você vai fazer a mesma coisinha do outro lá, só que agora não mais com semáforo, agora só com comandos. E aqui é legal você fazer, depois que você terminou a brincadeira, aí você fala, ok, por que que você andou quando eu falei coisa? Ah, eu não prestei atenção, não sei o quê, com os maiorzinhos, 5, 6 anos, dá para fazer bastante disso, 7 anos. Aí você faz conexão, sabe? Faz uma rodinha pensar. Vocês já viram que às vezes a gente come muita unha e a gente não consegue se controlar? Quando não é para comer, a gente vai e come, entende? É assim, do mesmo jeito na brincadeira. Então, mas o conceito é o mesmo, tá bom? Depois me diga qual a brincadeira que você mais gostou. E lembre-se, né? Se você colocar isso aqui em prática, me marca no Instagram, valdineia.santos, que eu vou querer ver o que está acontecendo na sua sala de aula. Olha, para os menores, olha esse exercício que também tem a ver com autocontrole, que é connecting the dots, né? Conectar esse tipo de atividade aqui, ó. O que que é esse tipo de atividade? É você seguir os numbers, ó. 1, 2, 3, 4. Não é para fazer 1, 40. Então, você vai ter que ficar atenta na sua sala de aula. Se tem aluno fazendo 1, 40, não sei o quê. Não é para fazer isso. É para seguir a sequência. Isso você precisa ter paciência, né? Então, esse tipo de atividade vai ajudar você com foco a esperar um número depois do outro e controlar os impulsos, tá? E é uma atividade também é, interativa. O que que você precisa? De worksheets. Então, sabe aquele momento que está sobrando um pouquinho de aula? Que você dá o papel em branco para a criança desenhar ou para pintar? Ao invés de você fazer isso, já tenha impresso algumas brincadeiras dessa daqui, porque aí você vai estimular já o autocontrole. E, novamente, no final da brincadeira, faça o reflection questions. How did you feel while connecting the dots? Was it easy? Was it hard? Entendeu? Para ver quem é que é mais paciente e quem não é. Você pode fazer? Me veio aqui agora, né? Por exemplo, ó, 1, 2. Ninguém pode passar do 2, entendeu? 1, 2, 3, 4. Stop the 4. Aí, aquele mais apressadinho precisa esperar aquele que não fez ainda. Dá para você também fazer isso daqui. É... Ai, peraí, como que diz? Você adaptar. Me veio na cabeça agora uma outra brincadeira. Lembra a corrida de bastão? Então, você pode colocar bastão. Do tipo, enquanto uma não chega, a outra não sai. Entende? É tipo connecting dots, tá? Você pode fazer um desenho grande no chão de connecting dots, mas com pessoas andando. Entende? Enquanto a outra não chega, a outra não pode sair. Gente, é muita coisa. É você observar. É por isso que eu falo, dentro do Fairy Program, que às vezes eu vejo teacher querendo material, querendo atividade divertida, jogos divertidos. Mas, gente, se você não está preparada para entender o objetivo do jogo, o objetivo daquela atividade, a faixa etária que aquela atividade funciona, você simplesmente está achando que está dando uma aula divertida com algum resultado, mas não está. Então, dentro do Fairy Program, a gente trabalha muito essa questão da consciência, de aprendizado de metodologia, de aprendizado de quando você aplica algo para cada faixa etária, tá bom?
Vamos voltar lá que tem mais jogos. Aí, se você é impulsiva, começa a fazer connecting dots também. Você vai ver que dá um York, né? Que, que realmente a gente fica mais ansiosa. Depois de Freezing Game, quem nunca não jogou o Freezing Game, você só precisa de uma música em um lugar, né, para fazer isso. Aí você vai fazendo variações, mais rápido, mais devagar, lento, pode fazer vai e volta, pode usar. Mas o Freezing Game também o estátua, né, também são exercícios para autocontrole, tipo, eu não posso mexer, como é que eu não vou mexer? Se eu não mexer, eu perdi do jogo, entendeu? Mas ajuda a criança a se autocontrolar. Esse daqui é muito, muito engraçado, principalmente agora, na época de festa junina. Olha que da hora esses daqui. São gincanas, tipo gincana. Você vai carregar um objeto junto com seu amiguinho de formas variadas. Então, você pode colocar maçã, testa com testa, maçã, barriga com barriga. Você pode colocar um objeto, você pode ir pé com pé, cotovelo com cotovelo. Você pode inventar várias formas de fazer isso daí. O que é isso? Paciência, trabalho em equipe, autocontrole, né? E sem contar os motor skills, né? Tipo, o controle motor, de andar. Aquele um que amarra os dois pés, um pé direito e o pé esquerdo do outro, é maravilhoso. Porque um vai querer correr e o outro não pode correr, o outro é mais lento. Então, você fazer isso, você vai ajudar em trabalho de equipe e essa parte de autocontrole. Tá gostando, meninas? Acho que às vezes você fala assim, né? Cara, eu já fazia essa brincadeira aí, mas você não sabia o quanto isso impacta no autocontrole. Então, e são coisas que você pode fazer no final da aula. Você pode fazer no, você pode fazer no final da aula, você pode fazer no início da aula, você pode fazer em várias situações. Peraí que ai, cadê o meu vídeo? Deixa eu voltar aqui, porque meu vídeo zoou. Entenderam? Então, vai implementando essas atividades continuamente, tá? Se você fizer, de novo, o projeto dos Zones of Regulation, e eu sugiro que você faça um projeto, quando você for dar aula de Feelings, aproveita a aula de Feelings, você tem o Monster Colors, do livro Monster Colors, para você fazer. Eu trouxe algumas atividades do Monster Colors para você. Até vou checar, eu vou colocar de bônus para você o nosso workshop do Monster Colors, porque tem tudo a ver com Zones of Regulation. Então, você pode aplicar o Monster Colors, uma atividade de feelings, e depois ir mantendo durante o Zones of Regulation, durante o seu semestre, tá? O que mais? Vamos ver se tem mais algumas coisas. Nesse daqui também, na gincana de carregar objetos, você também pode colocar mais de um objeto, tá? Com as crianças maiores, por exemplo. E aí vai ficar mais difícil. E, novamente, reflection questions, né? O que que foi mais difícil? O que que você sentiu quando o outro não estava andando tão rápido quanto você? O que que você... o que que deixou cair o objeto? O que que você poderia ter feito diferente? Fazer várias... Aqui tem algumas perguntas para você usar, tá? E essa é uma delícia. Uma delícia essa brincadeira, que é fazer bolha de sabão. Quem nunca gostou de fazer bolha de sabão? Gente, a bolha de sabão, ela é uma forma de você trabalhar também o controle. Por quê? Primeiro, você pode se divertir com ela. Faz a bolha e pá, estoura. Mas você pode jogar fazendo bolhas grandes, pequenas, então você vai controlar. Agora eu vou fazer uma pequenininha, agora eu vou fazer uma grandona. Isso é controle, você está usando o neocórtex, entendeu? Então você está incentivando a criança a usar esse neocórtex. Mas tem uma outra brincadeira, eu não vou lembrar qual foi a professora que eu vi isso, que é o seguinte: a bolha de sabão geralmente tem que se fazer fora da sala, tá?
Mas você pode fazer o seguinte: você pode soltar as bolhas várias. Chega um momento, você fala assim, everybody freeze. Então, todo mundo para. Não pode estourar a bolha. Não pode colocar a mão. Mesmo que a bolha caia na sua cabeça ou no seu nariz. Você tem que ficar lá, ó. Você pode até fazer assim, ó. Todo mundo com a mãozinha aqui, não pode pôr a mão. Gente, você vai ver que você mesma vai ficar, eu quero estourar as bolhas, tá? Isso você vai estar trabalhando o autocontrole. E é claro, né? Você, de novo, né? Praise everybody, né? Elogia bastante, faz conexão, tá vendo? Às vezes a gente quer comer mais doce, mas não pode. Então, vai fazendo essa conexão. E as bolhas, ó, podem ser coloridas, tá? Você pode fazer com glitter, você pode fazer os tamanhos que eu falei, ou você também pode fazer por tempo, depende da idade da criança. A variação aqui vai estar na idade. Essa daqui é uma das que eu mais gosto. Esses, esses games que eu trouxe para você, eles são baseados nessas pesquisadoras, tá? A Shauna e a Megan. E elas comprovaram, tá? Que se você fizesse esses jogos, pelo menos 30 minutos, duas vezes na semana, durante 8 semanas, as crianças melhoram no autocontrole emocional. Tá? Então, por isso que eu tô falando, como a gente tem aula uma vez na semana, então não dá para a gente fazer tudo isso aqui. Então, qual que é a minha sugestão? Faça um projetão e vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Se você puder combinar isso com a professora regente, aí seria perfeito, porque aí ela poderia colocar esses jogos durante a aula dela também, aí vocês conseguiriam ter resposta mais rápida. Afinal, também é o interesse dela que as crianças se mantenham disciplinadas, né? Ok? Espero que você tenha gostado aí das técnicas. Essas são algumas técnicas de autocontrole, de self-control para zones of regulation. E agora a gente vai como aplicar isso em cada zona, né? Então, como que a gente vai implementar realmente na aula cada zona, o blue zone, o red zone, como que a gente faz? Então, eu te vejo na próxima aula.